O modelo agora é heliocêntrico. Mudando o modelo, se o modelo que procura explicar estiver correto, você vai entender por que funciona daquele jeito, vamos descobrir quais são as leis que regem esse negócio, quais são os processos naturais associados a ele. Então, o geocentrismo foi uma ideia bem interessante, só não explicava por que as coisas são do jeito que elas são. O heliocentrismo explica por que elas são do jeito que elas são. Como a ciência trabalha com modelos, quando um modelo não produz leis, ou seja, nós não descobrimos as leis relacionadas com aquilo, é porque ele está errado. Deixa eu só fazer um ponto aqui para os nossos telespectadores. Quais são as leis da evolução mesmo? Falar a lei da biogênese não vale, porque essa daí é a favor do criacionismo. Falar das leis da hereditariedade também não valem, porque essas são a favor do criacionismo. Percebe? O modelo evolucionista não consegue explicar por que a natureza é do jeito que é. As pessoas falam, não, claro, nós explicamos. Não, explicação sempre vem acompanhada de descoberta de leis e processos naturais. Mas, no caso dos adeptos da teoria da evolução, eles não têm um argumento forte quando mencionam os hominídeos? Tem, só que o argumento não é forte. Por exemplo, vamos pegar a ideia. Você começa aqui com a proposta que no passado, nossos antepassados tinham uma caixa craniana pequena. Então, à medida que as nossas capacidades, ou as capacidades cognitivas deles foram aumentando, a caixa craniana foi aumentando. Então, nós já começamos tendo um pequeno problema, porque você pega nós, os sapiens, Homo sapiens, os que vieram um pouquinho antes da gente, os neandertais, eles tinham uma caixa craniana maior do que a nossa. Então, se eu seguir o raciocínio evolucionista, eu vou ter que crer que os neandertais eram muito mais inteligentes do que nós. Então, como é que fica a questão da caixa craniana, o tamanho? Isso aqui é uma exceção? Como? Percebe? Então, há uma necessidade de entendermos. Houve uma descoberta agora, questão de 2 anos atrás, de um fóssil de Homo sapiens, exatamente como a gente, foi descoberto no Marrocos e foi datado com 300 mil anos. O que isso significa? Que muitos desses nossos chamados hominídeos antepassados, eles nem tinham vindo à existência e já tinham um homo sapiens como a gente, já andando no planeta. Então, tem algumas coisas assim que a evidência e a proposta da teoria, no caso teoria evolucionista, não bate. Não tem como colocar os dois juntos. Mas e os fósseis dos hominídeos? Como é que a gente vai explicar refutando a teoria da evolução? Tá bom. Deixa eu pegar, por exemplo, o fóssil da Lucy, que é um dos mais conhecidos. Mas ela é um hominídeo? É um Australopithecus afarensis, veio um pouco antes ainda. Então. Tá? Vamos começar com ela. Então, você pega, por exemplo, o fóssil da Lucy. Tá? A caixa craniana da Lucy, ela é mais ou menos do tamanho da caixa craniana de um chimpanzé. O fêmur da Lucy é praticamente o tamanho do fêmur de chimpanzé. Os ossos do braço e antebraço que foram descobertos são do tamanho dos ossos de braço e antebraço de chimpanzé. Ou seja, as costelas, etc., e coisa e tal. Qual a conclusão? Um chimpanzé. Não, é um antepassado do ser humano. Mas por quê? Percebe por quê? Isso é crença. Ela tem toda a característica de chimpanzé. Aí você pega, por exemplo, o Homo habilis, tá? Que tinha uma caixa craniana pequena. Você vê a estrutura dele, a característica dele. É muito parecido com pessoas que têm microcefalia. O crânio é muito parecido. O tamanho é parecido. O tamanho da caixa craniana, algumas estruturas. Ou seja, nós estamos tratando de um antepassado, uma sequência evolutiva, ou achamos alguém que era Homo sapiens com alguma deficiência. Esse tipo de proposta não tem sido bem esclarecida na ciência. Ou seja, nós encontramos algo que é uma anomalia ou seria o normal. Percebe? Aí é que entram os pontos onde a confusão geralmente se instala.